Muito bem-vindo ao canal, eu me chamo Davi Cavalcante e hoje iremos falar a respeito do acordo comercial fechado entre o Mercosul e a União Europeia. Essa assinatura foi feita nesta semana e tem a promessa de trazer muitos benefícios para o Brasil e também para todos os países que compõem o Mercosul. Eu vou apresentar o que a grande mídia está falando de maneira geral também, mas também o que não está sendo dito a respeito desse acordo do Mercosul. E a partir daí, cada um de vocês analisam e é, pode ter uma opinião mais completa a respeito desse acordo do Mercosul. Passadas essas orientações, essas observações, vamos observar o que a BBC News Brasil está dizendo. O primeiro ponto é o quê? Ele foi assinado no Paraguai. O presidente Lula queria muito que fosse assinado na gestão dele, quando ele coordenava, estava na presidência do Mercosul. Não conseguiu e pediu para a representante da Europa, antes de assinar o acordo, ir para o Brasil para conversar com ele e após isso fazer a assinatura. Foi encarado por muitas pessoas como deselegância do presidente Lula, que ele não participou dessa assinatura do Mercosul, mandou um representante, não foi diretamente, ao contrário do presidente da Argentina, do Paraguai, dentre outros que estavam lá pessoalmente, diante da importância desse acordo. Não se sabe o motivo. O outro ponto é o seguinte: esse acordo aí já estava sendo debatido há muito tempo, não só no governo Lula, mas há 25 anos ó, de negociações, atravessou vários governos, esse acordo daí, e só foi concretizado agora. De fato, por coincidência, foi concretizado em Assunção, no Paraguai, que é o mesmo local que foi da criação do Mercosul. Coincidência ou não, mas teve esse formalismo. Eu acredito que não foi nem por questões propositais, foi aleatório de fato. A tendência era ter assinado na gestão do Brasil como presidente, mas terminou por questões burocráticas, demorando mais do que o previsto e foi para a gestão do Paraguai. E por coincidência, foi literalmente Assunção. Ó, estavam presentes Santiago Pena, presidente do Paraguai, o presidente da Argentina, Javier Milei, ó, o presidente do Uruguai também estava, o presidente da Bolívia, o presidente do Panamá, ministro das Relações Exteriores do Brasil, que Lula não foi, que deveria ter ido, na minha opinião, foi de certo modo deselegante, principalmente que Lula ele frequenta a Europa constantemente. A Paraguai aqui do lado ele não compareceu. Aí isso daí mostra também essa, digamos assim, uma certa falta de respeito com os países vizinhos. Ó, em seu discurso, ele falou de Lula, agradeceu pelo esforço que Lula fez para celebrar esse acordo com o Mercosul. E falaram de maneira geral de Maduro, né, que não poderia deixar de falar, mas não deu corretamente a devida repercussão, que Maduro não era a pauta disso daí, era um acordo comercial. Ó, celebrou a assinatura cada vez mais turbulenta. O foco que eu quero chegar é o seguinte: a União Europeia ela tem a tradição de tarifar muito, não só o Brasil, mas ao redor do mundo. Isso aí foi um dos questionamentos até do próprio Estados Unidos. Estados Unidos ele não tarifava quase ninguém e a Europa deitando e rolando na tarifa, o Brasil também. Por isso que teve essa questão da guerra tarifária. E aqui, ó, observe o percentual de tarifação, que eu já acho um grau de confisco isso daqui, até para competir fica complicado, ó. A União Europeia eliminará para 92% das exportações no Brasil, ó, equivale a 61 bilhões, ó, além de conceder acesso preferencial para outras, 7,5 equivalente a tantos bilhões. Mas a União Europeia, ela tem a tradição de realmente taxar muito, conforme também o Brasil faz. Aí esse acordo aí vai fazer com que a taxação seja reduzida a longo prazo. A curto prazo não tem nenhum milagre que vai acontecer. O prazo, se não me engano, é 5, 15, 20 anos, coisa assim, e vai ter a redução gradativa até ter quase isenção da tarifação. E lembrando o seguinte, esse acordo foi feito agora, daqui a 10 anos pode ser desfeito, né? Não significa que vai ter essa estabilidade para chegar até a isenção. Ó, essa daqui, ó, Confederação Nacional da Indústria. Inclusive eu peguei até entrei no site dela
para verificar melhor as orientações, mas como tudo é algo muito extenso, eu só vou mostrar pequenas partes a respeito disso, do que vai beneficiar, logicamente, a União Europeia. É um bloco riquíssimo e que tem muito a comprar do Brasil e também tem muito a vender. Aí o principal tópico é o seguinte: essa questão daí de venda vai se limitar ao agronegócio ou tem outros setores que o Brasil pode se beneficiar? Isso é uma grande questão. E a abertura para esse livre comércio daí, para a área de manufaturado, vai ser muito melhor para a União Europeia do que para o Brasil, podendo sim trazer riscos à economia nacional. Não só do Brasil, mas de outros países também que não têm o mesmo desenvolvimento industrial. Ó, para a análise do Mercosul significa a redução de preço de alguns produtos importados, como vinhos, azeites, queijos. Observe que isso daqui não é manufaturado, é a área mais agrícola, né, do agronegócio. Ó, também chegada mais comercializada, ó, chocolates premium. Incrível o quê? A Europa, ela não produz nenhum chocolate. Ela compra o cacau da Bahia, de outras regiões, leva para lá, faz o processamento e vende num preço absurdo. Aí isso daí vai ajudar muito a União Europeia, porque ela vai ter um acesso a matérias-primas mais baratas e vai aumentar mais de lucro dela. Não significa que vai reduzir o preço, daí longe disso, né? Aí essas são as considerações a respeito dessa matéria. Como é muito assunto, eu vou sair salteando e fatiando cada parte. Aqui, ó, é da CNI, ó, Confederação Nacional da Indústria, informa a quantidade de pessoas que tem na União Europeia, 517 milhões, isso é o mercado consumidor da União Europeia, que realmente é grande. Para vocês terem ideia, o Brasil tem 200 milhões de pessoas, mais ou menos, a União Europeia tem mais do que o dobro. Significa que se o Brasil for vender soja, para abastecer a título de insumo, ele vai ter um mercado muito grande. Acredito eu que vai ter resistência de países como a França, que é extremamente protecionista. E vamos ver como é que vai ficar isso daí. Ó. 33% das importações mundiais, maior importador de bens. Porque a Europa importa muito, porque a Europa também não tem grandes recursos minerais. Ela tem de pegar de fora. E isso daí ela tem a necessidade básica. E para o Brasil, para esse Mercosul, foi a mão na roda para ela, porque ela vai ter acesso às matérias-primas que ela tanto quer do Brasil. Não vai ficar dependendo tanto de outros países. Ó, outro, 33% das importações mundiais, ó, de manufaturado, maior importador de manufaturas. Isso daqui são estatísticas que a CNI apresentou. Relação bilateral, ó, 17,6% das exportações brasileiras, segundo o meu destino, só deve perder para a China, vem a União Europeia, depois deve vir Estados Unidos. Isso aí deve ser o mercado do Brasil. Ó, 19,2% das importações brasileiras de principal origem, ó, estoque de investimento da União Europeia, 390 bi do Brasil. Isso aí realmente é um investimento muito bom. Aí, passada essas observações daí de maneira geral, para todo mundo ver como é que vai movimentar a economia, eu vou aqui para a nota do próprio Gov, que tem aqui acordo, parceria Mercosul-União Europeia, que mostra aqui ó, os produtos: carne bovina, 99 toneladas, aves, ó, carne suína, açúcar, etanol, ó, arroz, mel, cachaça e iogurte. Observe que isso daqui é tudo mais da área agrícola. Ó, tem a questão propriedade intelectual, compras governamentais, transparência. Aí ele mostra de maneira geral o que vai ser feito, mas ninguém está falando o conteúdo em si desse acordo aí. Ele foi muito além da área comercial, foi muito além de umas carnes, de uma soja, de venda de carne suína, esse tipo de coisa. Por que eu tô pontuando isso? Porque o pessoal só tá batendo nessa, vai ser bom que vai vender mais carne, vai ser bom que vai fazer girar mais a economia, mas aí tem de olhar como um todo, que a Europa também não é nenhuma criança e tem a característica de ser colonizador. Ele não faz nada por caridade. Ele tá fazendo essa coisa, na verdade, não é porque gosta do Mercosul, é porque ele tá precisando. Ele tá em guerra, digamos assim, uma guerra fria com os Estados Unidos, a questão da tarifação. Ele tarifou os Estados Unidos, está tarifando de novo, tem a questão da Groenlândia, e ele tá procurando alternativas. Esse acordo só saiu por causa disso. Diante dessa situação, o que é que eu tive a cautela de fazer para apresentar a todos vocês? O texto assinado.
como foi esse texto assinado pelo o Mercosul e a União Europeia. Eu estou aqui ó, na Comissão Europeia, no site da própria União Europeia, né? Aqui ele mostra os benefícios, fala, ó, 55 milhões de euros de bens, ó. Ele dando a publicidade dele do que ele fez, ó. Por que motivo a União Europeia negociou parceria com o Mercosul? O Mercosul é um grande mercado para exportações da União Europeia até a data, ó, era o único parceiro comercial importante na América Latina, com o qual a União não tinha acordos comerciais preferenciais, a empresa da União Europeia exporta para os 4 países fundadores do Mercosul, no caso está se referindo Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Deve ser esses 4. Aqui ele está dando o ponto de vista dele. A economia do Mercosul estão atualmente protegidas e as empresas europeias enfrentam muitas barreiras comerciais para exportar para lá. Isso é verdade. Toma imposto que o Brasil bota. Ó, o que dificulta sua concorrência em condições justas. Isso inclui direitos de importação altíssimo, importação, procedimentos onerosos também. O Brasil, a burocracia é absurda. O Paraguai é muito melhor, a Argentina, Uruguai. Ó, regulamentação técnica que difere de normas internacionais. Resumindo, isso aqui está falando mais do Brasil do que de outros países. Ó, segundo maior parceiro comercial do Mercosul, a seguir a China, ó, à frente dos Estados Unidos. Significa o que? O Mercosul é Europa, Estados Unidos e China. São esses 3 daí, de relevância. O resto é complementar. Aí ele explica tudo, prosseguir a agenda. Ó, aqui, ó, livre das tarifas. O Mercosul impõe a maneira elevada das exportações europeias, tais como automóveis. Observe a quantidade de imposto, o golzinho que todo mundo compra, 35%. Ó. Camisa, 35%. Sapato de couro, 35%. Espíritos, isso aqui eu não sei não, se ele tá... O governo brasileiro tá taxando até o que vem do além. Mas ele botou como espírito. Eu não sei se ele tá cobrando, o governo do Brasil tá cobrando ICMS ou imposto de importação, já que tá trazendo o espírito para a terra, né? Mas é de 20 a 35% de espíritos que o Brasil cobra. É de maneira geral. Peça para automóvel de 14 a 18%, produtos químicos 18%. E assim vai. Aí o que é que eu tô batendo é o quê? Tem a questão disso daí, de fato, de maquinário, que vai ser bom pro Brasil, tudo, né? E tem empresas gigantes como a Volkswagen, tem a Stellantis, tudo na Europa, isso daí. Vai ajudar bastante com essa questão e também tem muita marca de roupa. Aí, no finalzinho daqui, eu tive a cautela. É uma matéria longa. Como você pode ver, o vídeo já tá se alongando bastante. Mas, qual foi a cautela que eu tive? De baixar o acordo que foi assinado. É diretamente no site deles aqui, ó. Isso daqui eu baixei, que tem 2 versões, ó. Essa e essa daqui, ó. Uma em português e outra não. E o que é que eu vou apresentar rapidamente, já que tá no final do vídeo, eu não quero me estender muito para não ficar longo. É o seguinte, esse acordo aí ele foi muito além do que a parte comercial. De exportação e importação de carne, soja, esse tipo de coisa. Envolveu também a proliferação de armas maciças aqui, ó. Eles falam que não vai ter proliferação de venda, etc. Desse ponto daqui, o que é que eu critico? Ele já tem um arsenal bélico dele muito bem municiado, mas ele não quer que o Brasil se arme, fazendo com que o Brasil ele também fique vulnerável a interferências externas dos Estados Unidos, por exemplo, e da própria Europa. Não podemos esquecer também que um país chamado Inglaterra invadiu a Argentina e ficou com as Malvinas e até hoje não devolveu. Fez a mesma coisa que a Rússia está fazendo com a Ucrânia, e Estados Unidos está querendo fazer com a Groenlândia. Significa o quê? A União Europeia ele prega ser muito santo e não é nada disso. Muitas vezes eles são oportunistas, estão fazendo isso por pura conveniência e tem que ter muito cuidado. Ele começa sendo o melhor amigo do mundo depois da rasteira para pegar alguma coisa que é importante. É exatamente isso que eu tô alertando. Ah, vai vender muito, vai ganhar muito dinheiro. A Argentina tava naquele sonho, tava no País das Maravilhas com a Europa. A Inglaterra disse: agora eu quero as Malvinas, é minha. A Argentina não tinha arma, perdeu, porque não podia se defender. Diferente se o Brasil, se a Argentina tivesse arma nuclear, tivesse um arsenal bom, ele não conseguiria fazer isso. Logo é o que? Esse acordo daí ele tá querendo que o Brasil permaneça o quintal dos Estados Unidos e agora o quintal da Europa. Ó, arma de destruição maciça. Aí, detalhe, não é só isso. Eu peço até que vocês entrem
na própria União Europeia para vocês olharem esse arquivo daqui, ó. Se vocês observarem, são 544 páginas. É impossível eu falar cada ponto daqui, mas isso não é só a área comercial, vai muito além. É por isso que eu digo que o europeu não é besta. Ele colocou essa questão comercial, mas também para utilizar como domínio na América do Sul. Estados Unidos está fazendo da maneira mais declarada, de uma maneira mais aberta. O europeu não, ele vai com a conversinha bonita para fazer isso. Lula estava querendo aprovação para ter know-how político, todo mundo querendo ter essa aprovação para ganhar um pouco mais de dinheiro, mas não se esqueça dessas cláusulas e letras miúdas que eles colocam aqui, ó. Armas ligeiras de pequeno calibre, armas convencionais, ó. Compromete aqui, ó, cultural também, ó. Dá um Ctrl F aqui, ó, cultura. E, ó, parceria social, econômica, cultural, ó. Isso daqui tudo é o que pode acontecer? Um neocolonialismo do povo europeu agora. Isso daí que a gente tem que estar atento. Tá pensando muito na economia, vou vender tudo, a gente vai voltar a ser uma colônia da maneira diferente dos ponto zero. Vai ser aquele que tá preso e não sabe que tá preso, tá atrás da jaula. Isso daqui, ó, se fosse uma parceria apenas comercial, sem interesses outros, ele não colocaria esses objetivos aqui, ó, de reconhecimento de todos os povos têm direito de prosseguir desenvolvimento econômico, essa parte cultural. Paralelamente, ó, aqui ele coloca princípio objetivo, cooperação, ó, expansão, diversificação, aprofundamento de laços econômicos comerciais entre países, reforçar o produtivo. Aqui ele coloca muitos tópicos quanto a isso daí, ó. Será incentivar todas as medidas suscetíveis que contribuem para o aprofundamento, integração regional, reforçar relações interregionais, os domínios sociais, econômicos e cultural entre as partes. O que é que o Brasil pode influenciar a Europa aqui? Eu não vejo nada. O Brasil influenciar, o que é que o Uruguai vai influenciar a Europa? Nada. Mais do que a Europa vai influenciar o Brasil em tudo, desde a cultura industrial até a cultura básica, né? Vai ser uma colônia 2.0. Isso aí pode se tornar de acordo com o que está sendo dito aqui. É exatamente isso que eu estou querendo mostrar para vocês que ninguém está comentando. Essa questão toda. Ressala social das empresas. Aí, esse acordo aí, ele foi muito fragmentado em diversos pontos que ninguém está comentando. Aí eu tô trazendo para todos vocês essa questão daí, ó, operação de matéria de defesa do consumidor. Aí isso tudo daí tem de ser analisado para não ficar à mercê da Europa. A gente tá para enfrentar um período difícil, principalmente um possível enfrentamento Estados Unidos, China, Estados Unidos e Rússia, e não podem ficar na mão da Europa. A Europa, ela precisa de matéria-prima, por isso que ela fez isso também, está em atrito com os Estados Unidos. Eu estou apresentando a todos vocês o documento de fato que aconteceu aqui, ó, que possui não só a questão de exportação e importação, como estava falando. Aqui aparece que é só um acordo comercial simples. Ó, Conselho autoria assinatura do acordo de parceria e comércio. Não é um acordo comercial simples isso daqui, ó. Envolve cultura, envolve tudo. O acordo de parceria da União Europeia é muito além da parte econômica. É exatamente isso que eu estou alertando todos vocês para ficarem cientes. Para não terem surpresa de que a cultura do Brasil está mudando, agora o povo europeu está querendo que faça tal coisa e o Brasil não pode mudar. É exatamente isso que está acontecendo nessa questão do acordo Mercosul e União Europeia. A gente corre esse risco. É bom sim, é positivo sim a questão comercial, mas temos de ficar atento para não sermos vítimas novamente do povo europeu, como aconteceu com a Argentina, com as Malvinas, que foi na maior cara lisa mesmo, na maior. De dia, invadiu, pegou e meu, pronto. Tá entendendo? Imagine a nível daqui a 5 anos, eles vão e pegam Noronha, pegam qualquer outro território do Brasil, porque acho que é conveniente. Começa investindo, uma vez que ele investe, o pessoal vai gostar, logicamente, do desenvolvimento, depois ele gera o problema. Taiwan é um problema para a China por causa de quem? Da Europa, especialmente da Inglaterra. Investiu, colocou uma cultura diferente da China, que sabia que ia dar problema, depois entrega e deixa a bomba na mão do país. É exatamente isso que eu estou alertando todo mundo para ficar ciente. Eu vou ficando por aqui. Eu peço que todos comentem, compartilhem e divulguem ao máximo.
esse vídeo para todo mundo estar ciente do que aconteceu e verifique as fontes oficiais. Quem tiver interesse, lê as 544 páginas, peço que leia, tem interessante e está disponível na própria União Europeia. Muito obrigado a todos e até a próxima.